Não posso faturar muito para não pagar impostos. Será? Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio a poderem mais. Olá, mais uma vez muito bem-vindo a este podcast. Hoje quero-te falar de outra das ideias mal concebidas que muitos empreendedores têm, eventualmente empresários também, acerca do faturar e do pagar os impostos. Primeiro quero-te dizer que faturar muito é bom, obviamente, significa das duas uma, ou que estás a prestar um bom serviço, ou que estás a vender muito o teu produto. E, portanto, faturar muito é ótimo, porque significa que o teu negócio está a resultar. Agora, esta coisa de não faturar muito para não pagar impostos, mas não faturar muito porquê? Porque é que tu não podes pagar? Porque é que tu não podes faturar muito se aquilo que tu vais pagar em impostos é uma percentagem? É quase como se estivesse a dar uma comissão ao Estado, apesar de ele não ter feito serviço nenhum para ti. Mas, de qualquer forma, estes impostos é uma coisa boa. Se tu tens que pagar impostos, significa que tu ganhaste o suficiente para os poderes pagar. Às vezes, o que está por trás deste pensamento não é o não querer faturar, é simplesmente o não querer pagar tantos impostos. E não é só isso, é a falta de uma estrutura financeira, de uma organização financeira que permita pagar os impostos tranquilamente. E eu vou-te dar um exemplo tão simples quanto isto, que é isto que eu defendo e quem é meu cliente sabe e revê-se nisto que eu vou dizer, porque eu já o disse de certeza a muitos que me estão a ouvir e a muitos clientes, que é quando nós faturamos com o IVA não é nosso. Então o que é que nós temos que fazer ao IVA? Pôr de parte. E se for feita esta organização, vos garanto, por experiência própria, que vocês estão super tranquilos com aquilo que têm que faturar. Não vão ter problemas nenhuns com isso. Precisamente porquê? Porque vão ter dinheiro para pagar o IVA. Quando se fala aqui em termos de pagar depois o IRC da empresa, o IRC da empresa é em média 20% até 50 mil. Aliás, o IRC de uma empresa é em média 20%. No entanto, ele está dividido em 2 escalões. Até 50 mil euros de lucro, tu pagas 17%. A partir dali, a parte remanescente, pagas 21%. O que é que acontece? Se tu tiveres em conta que dos teus rendimentos, à exceção do IVA, tirando o IVA não é rendimento, é dinheiro que não é teu e tu vais pôr de lado. Se tu pegares em 20%, nem que seja só 17%, daquilo que tu faturas e puseres de lado numa conta poupança a render juros, então o que é que vai acontecer quando chegar à altura de pagar o IRC? Tu vais ter até se calhar mais dinheiro do que é necessário. E assim tu fizeste duas coisas. Primeiro, construíste uma almofada financeira para pagar os teus impostos. Segundo, fizeste com que depois tenhas uma poupança no teu negócio. Porque, efetivamente, esses 20% ou 17% que tu estás, nem que seja 15% que tu estás a pôr de lado, ou seja, por cada 100 euros de faturação tu estás a pôr 15 euros de lado, vai-te permitir, quando chegar à altura do IRC, tu não vais pagar isso tudo, provavelmente, porque precisamente o IRC incide sobre, o IRC, que é o imposto das empresas, incide sobre a diferença entre o que tu faturas e os teus custos das compras que fazes. E, portanto, se é sobre essa diferença, obviamente que vai sobrar dinheiro. E o que é que aconteceu a esse dinheiro? Tu tens-lo no banco a gerar juros, trabalhar para ti. Portanto, isto é uma questão, é um mito que muitas vezes parece que não, mas isto acaba por limitar muitos empreendedores e muitos empresários, porque ficam com medo de passar o limite de isenção da faturação.
quando estão ainda em regime de trabalhadores independentes. Mas não podem ter esse medo, porque se tiverem esse medo, indiretamente nós estamos a dizer, ou eles, aliás, estão a dizer ao universo que não querem faturar muito. E nós, quando nós pensamos em determinada maneira, isso acaba por se traduzir naquilo que são as nossas ações e acaba mesmo por acontecer. Por isso é que se costuma dizer que temos de ter muita atenção e muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Portanto, tu que me estás a ouvir, se pensas que não podes faturar muito para não pagar impostos, devo-te dizer que tu tens que mudar essa maneira de ver o teu negócio. Primeiro, é muito bom que tu fatures. Segundo, tu podes arranjar uma estratégia, que eu também já falei, de tu teres sempre dinheiro para os impostos que tens que pagar. E, portanto, nunca ficar aflito por causa disso. E assim tu nunca vais ter medo de faturar muito. Boa? Portanto, espero que tenhas gostado de ouvir este podcast, tanto quanto eu gostei de o fazer para ti e de falar contigo, e aguardo-te para a semana. Obrigada! Muito obrigada por tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.